6 horas e 30 minutos, confirmando 6h30. Vou conversar agora aqui no nosso programa com a professora Ariane, ela que é do Colégio Diocesano Seridoense, e mais uma vez ela emplacou aí numa revista nacional um texto de sua autoria, e que agora é um texto que fala dos 50 anos da Rádio Rural aqui de Caicó. Já a professora vai pedir música no Fantástico, porque ele sempre está emplacando aí, textos de sua autoria em revista de circulação nacional. Professora Ariane, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes que nos escuta. É um prazer estar novamente aqui, e falar um pouquinho sobre esse trabalho, que na verdade, como você bem colocou, é um artigo que eu construí, a respeito da Rádio Rural, mas com base no documentário que foi, produzido para a rádio nos seus 50 anos, em 2013. Então, na verdade, eu tive contato com o documentário, estava assistindo com outras leituras que eu estava fazendo no momento sobre a questão cinematográfica, e aí eu não podia fugir desse diálogo com a história, Então, eu fiquei encantada, na verdade, com a produção e me remeteu também às minhas vivências, enquanto pessoas do sertão, daqui do sertão do Seridó, e que desde a minha infância eu acordava diariamente, e já estava ouvindo a Rádio Rural, Então, assim, me chamou muita atenção, aquilo me veio uma memória, do período antigo, e eu fiquei pensando, por que não escrever, Então, quando eu tive contato com o documentário, na época eu não tive como escrever de imediato, Então eu fui amadurecendo as ideias e pensando justamente em construir um texto sobre, dada a importância tanto da rádio, mas não somente, Eu percebia o grande valor que havia no documentário, no sentido de que, da abrangência que ele trazia, Então trazia o cotidiano de Caicó em épocas passadas, aí situando nos anos 80, porque apesar de ter sido construído em 2013, bastante atual, a gente conseguia perceber que os elementos que estavam presentes no texto, no documentário, abrangia, a tempos passados, Então, eu comecei a investigar isso, Então, entendendo que isso estava no campo da história nova, um campo novo da história, digamos assim por dizer, porque ele também parte dos anos 60 e que dá a possibilidade do historiador trabalhar com diferentes fontes. E é aí que eu começo essa análise, perceber quais eram as construções que estavam nesse documentário, não somente entendendo que era algo que trouxesse só aquela homenagem à rádio por si só, Claro que o primeiro elemento que a gente sabe, citava lá no título, que era para homenagear a rádio, claro que tinha esses elementos, mas era bem mais que isso. A impressão que passa é que quando você vai desenvolver um texto, você tem que fazer toda uma pesquisa, Agora, desenvolver um texto em cima de um documentário que já está pronto é mais fácil? Porque você já pega um produto, digamos assim, bem pesquisado, não é isso? Na verdade... Ou você tem que colocar outros elementos novos no texto? São outros elementos, Porque, assim, o historiador, quando ele trabalha com a produção cinematográfica, ele não só pega a narrativa dali, mas ele começa a ver o que é que tem por trás disso, Então, a construção do meu texto, ele é embasado justamente nisso, desde da discussão sobre o título, que está lá no documentário, as perspectivas, os sons, os elementos, o que é que está aparecendo, o porquê daquilo ali, o porquê da produção, ela ter usado, por exemplo, o espaço rural. Então, é isso a minha discussão. Em vez de eu naturalizar os elementos que estão contidos naquele texto, eu tenho que buscar ir além, Eu tenho que discutir como é que foi a perspectiva de construção, Então, é dentro disso, dessa perspectiva de analisar, e aí eu uso um recurso da história que é a redução da escala de observação, Há autores que discutem isso, como Carlos Ginzburg, que ele vai colocar aqui. A gente deve estar atento, aos elementos, Você reduz para analisar. Então, eu começo a discutir não somente a narrativa, o que é construído nessa fonte, mas de que forma. Quais são os interesses que tem aí por trás? Então, a minha perspectiva, eu parti do seguinte questionamento, Como é que a Rádio Rural, ao longo desses 50 anos, que era o período documentário, ela se mantinha ativa e perene na memória das pessoas, Então, eu divido o meu texto justamente em 3 partes, Uma discussão sobre esse campo da história, mas começando o segundo momento, trazendo os elementos, que estava constituído dentro do documentário, Então, desde a imagem, o uso dos sons, passando pelas entrevistas que tem no documentário, que é bastante rico, Então,
a memória perene desses atores sociais que eram pessoas aqui da rádio, mas que, apesar de estar, né, no ambiente da rádio, eles tinham uma ligação muito forte com Caicó, né? Então, aparece essas falas, né? Então, entender que sentidos, as expressões, né? A emoção de cada um que foi colocada ali no documentário. Então, isso serviu de base para que eu pudesse discutir e construir essa narrativa, né? Então, eu acho que, assim, trabalhar com fonte cinematográfica ainda se torna mais complicado, porque você tem que analisar a minúcia, né? Então, você vai analisar desde a expressão da pessoa, né? A emoção que ela sente e os detalhes que ali estão, né? Então, é interessante perceber, e aí eu fui entender qual era o objetivo realmente da rádio rural, né? E aí eu começo a discutir justamente por esse título. Se tinha, né, uma vinculação rural, né, o porquê da rádio ter sido construída na década de 60, né, um período de inflexão política no Brasil, e aí a gente lembrar que era o governo de João Goulart, e nos sertões do Seridó, até então não tinha uma rádio, e consegue-se uma rádio para Caicó, né, então era um esforço muito grande, né, da diocese, que aí começam a aparecer os elementos dessa constituição, né, então quem era que tinha força o suficiente para conseguir adentrar esse espaço e conseguir apoio para abrir uma rádio dos sertões, onde muitas estavam sendo fechadas, né? E aí eu começo a trazer esses elementos de discussão, né? Então, entender que era um período crítico, né? E a rádio rural, ela nasce justamente com a permissão do presidente, né? Que vinha a Natal e permitiu a fundação da rádio. E dava a entender, pelas memórias que aparecem no documentário, né? Ao meu ver, e a partir da minha análise, que havia, né, uma preocupação para apressar. Por que isso? Né? Porque estava tenso, né? O cenário político era muito tenso, então havia necessidade, ou você abria naquele ano, ou corria o risco, né, como a gente bem sabe, que aí veio uma ditadura militar, só na redemocratização do Brasil, né? Então, era pensar também para o futuro, né? Então, a rádio, ela é aberta com esse papel, né, de trazer, digamos, para os sertões, uma ideia política, né, de modernização desses sertões, porque ela chega como elemento dinâmico, né, um elemento dos sertões e para os sertões. E aí é interessante a gente pensar que dentro desses elementos de modernidade, ela tinha um papel, né, que era o quê? Evangelizar, educar e trazer, né, para as pessoas o conhecimento de fora, né, então até mesmo do âmbito internacional, né, que isso é muito interessante na fala dos atores sociais que aparecem nesse documentário. E é a partir daí que começou essa minha investigação. Então, eu começo, né, a perceber o fundo, né, como é que foi criada. Então, ela é uma filmagem da TV Seridó em parceria com a Referência Comunicação. E é sintomático, logo quando a gente começa a nos determos sobre a análise das imagens em si, como é que é a trajetória, né? Então, começa aquele tom, né, que era os violeiros, que até hoje a gente tem esse programa, né, muito forte, e aí começa a adentrar o espaço do quê? Do campo, né? Então, a imagem do campo, da paisagem dos sertões, do sertão do Seridó, o carro de boi, né? Então, isso vai dando a ideia de que a rádio, ela nascia com o homem do campo, com aquela vivência, desde o tirar do leite, as atividades domésticas, né, que aí vai aparecer a senhora Benedita também, né, acordando, despertando com o rádio e já ouvindo aqueles violeiros. E aí, quando eu comecei a assistir, né, a gente poderia pensar, mas fica só no âmbito, né, para as pessoas do campo, da zona rural, e não é, né? Então, começa também a entender que essa rádio, ela tinha uma abrangência muito grande, na perspectiva que ela dava visibilidade também às pessoas que estavam aqui na cidade. Era o violeiro que estava tendo o seu programa, eram pessoas que visitavam a rádio, né, que tinham um espaço, né, como se até agora eu estou aqui conversando sobre isso, né, então a gente percebe também as permanências que existem, né. A história, ela não só é uma desconstrução, mas ela também tem elos que perpassam gerações ressignificadas, né. E aí é o interessante disso, né? Então, é uma construção muito bem feita do documentário, né? Que vai trazendo esses elementos. E justamente a ideia, né, de evangelizar, de educar, de politizar as pessoas do campo. Por quê? No vídeo, né, o que eu considero isso? O rádio, né? Então, tem um destaque para a hora que vai aparecer a figura do rádio na zona rural, né? Então, a senhora está lá coando seu café no fogão de lenha e há um close no rádio, né, na figura do rádio. Então, aquela música do início que a gente não percebe que é logo o início aqui da rádio, né, começa de onde é que está saindo esse som, né, do rádio.
era o elemento de modernidade que chegava ao espaço rural. Né? Então, passa por isso. Legal. E a gente aqui tem a chance de fazer o encontro da pesquisadora com um dos personagens do documentário, que foi Geraldinho, né, Geraldo? Eu não sou tão velho não, mas eu estava no documentário, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa, duas coisas, então. A oralidade que você usou somente o material do vídeo, não é isso? Isso. E outra coisa, que respostas você encontrou para essas perguntas que você fez na sua pesquisa? Excelente, Geraldo. Quando eu comecei a pesquisar, né, realmente sobre isso, aquela ideia, né, a fonte foi a cinematográfica, né, a minha fonte principal, que a história precisa de uma fonte, foi ela, cruzando, claro, com uma bibliografia específica, né, que eu já vinha lendo e já vinha tendo ideias para essa construção. Mas o interessante, quando você coloca que era uma pessoa dessas pessoas que estavam, né, no vídeo, no documentário. E isso até era uma preocupação minha, que na verdade, diante da pandemia, eu não fui para as entrevistas, né, em campo. Então, eu usei tudo do documentário, das falas que aparecia ali, e ia fazendo a minha interpretação e análise, né. Eu até pensei, como seria legal, né, eu ter aquela parte da perspectiva do vídeo, né, então aquelas falas ali, que a gente sabe que também uma construção é mediada, com as de hoje. Porém, eu pensei também, eu não posso, né, adentrar o universo das casas das pessoas, né, muitas pessoas também que já é do grupo de risco, para que eu fosse, né, então é interessante a gente também pensar nesse lado. Nesse momento eu não consegui fazer isso, mas como o Geraldo disse, que memórias, né, as pessoas têm, não somente os atores aqui sociais que estão na rádio, mas a comunidade Caicó sobre esse papel. Então, eu pensei também em abranger mais para isso. Mas diante do contexto da pandemia, né, e aí a gente, como agora há pouco foi colocado aqui, né, a gente sabe que os números, né, voltam a crescer nesse período que eu fiz essa construção desse documentário. Não foi agora, né, foi no início do ano, também estava muito forte em janeiro, e aí eu até me retraí, disse, não, eu não posso adentrar o espaço de uma casa de uma pessoa, então eu vou trabalhar, como o Geraldo muito bem colocou, a partir das memórias que estão no vídeo, né? E o que é que eu chego, né, de considerações sobre isso, né? Eu acho que um dos motivos e até um dos meus questionamentos, o porquê da rádio rural, ela se manter, né, digamos, desde a sua construção, forte e sólida, e enquanto a gente vê que outras rádios, elas chegam a fechar, né? Então, por que disso? Algo me chamava muita atenção. A gente vê que em vez da rádio, digamos, ela ter uma ascensão e começar a decair, ao contrário, a rádio ela se mantém sólida e se amplia, né? Isso porque um dos motivos que eu encontro a partir do documentário, e claro, não tem como eu fugir também da minha análise enquanto cidadão, é a qualidade dos programas que existem, né? Então, é um dos fatores, porque até no documentário eles falam, desde sempre havia uma preocupação muito grande dos radialistas a buscar informações concretas, né? Naquela época, difícil, né? Então, para isso, eles passavam o dia pesquisando, né? E aí eles vão dizer, onde é que eu pesquisava essas notícias? Nos jornais internacionais, né? Na França, na Alemanha, quer dizer, eram pessoas que tinham que se dedicar muito, né? E aí eles trazem essa memória que ficava até altas horas da noite, colhendo informações para que no outro dia conseguisse trazer isso para a população, né? Aí a gente vai pensar, mas nos sertões do Seridó só chegava notícias ultrapassadas, né? Já tinha passado um dia anterior, mas não, ao contrário, era além, né? Então eles pesquisavam que provavelmente era muito difícil chegar, né? Porque a rádio era criada com esse objetivo de informar as pessoas, educar mesmo, trazer contatos com o que acontecia com o mundo, e aí chegava nessa situação, né? Deles trazer todas essas notícias, né? O que estava acontecendo no exterior, mas com as notícias locais, né? E aí a gente fazer o exercício histórico, o passado e o presente. E hoje ainda não é dessa forma, né? A gente pensar que sim, né? Vocês pesquisam todos os dias, né? Tá ali nas informações, é uma luta constante, a gente sabe, para trazer informações em tempo real, né? Então, eu acho que um dos motivos é esse, né? A outra questão, a gente pensar que o Brasil, né, e o Seridó que ele está nesse Brasil e no mundo, há também uma mudança, né, de perfil populacional. O que é que eu quero dizer com isso? Que, a partir principalmente das décadas de 60, 70, 80, nós temos a saída das pessoas do campo para a cidade. Então, quem era que antes assistia, né, escutava esse rádio?
as pessoas do campo que estão migrando para a cidade. Eles perdem as suas raízes, eles deixam de ter os seus costumes? Não. Ao contrário, né, eles vão para a cidade e ele leva consigo os seus hábitos, né, o que eles já estavam habituados a escutar no seu cotidiano. E é interessante por quê? E uma das passagens do documentário fala sobre a questão de que as famílias, elas se empenhavam em comprar um rádio. Então, era uma peça, não de, digamos assim, de luxo, mas era de necessidade. E que aqui, até em Caicó, as lojas que vendiam rádio, chegou ao fim, né? Esgotou. Por quê? Porque todo mundo queria ter um rádio em casa para ouvir. Né? Então, vai mostrando que, além dos programas jornalísticos, havia aqueles culturais, né? Que oportunizavam, né? Os artistas locais também, que não tinham essa perspectiva ainda. Havia o concurso de Bela Voz, né? No qual os radialistas saíam para as outras cidades, enfrentando todo tipo de dificuldade, né? Os equipamentos, por exemplo, tinha um senhor que dizia, não, eu fico lá, olha, na torre, vigiando, porque se alguém batesse no fio, já era, né? Então, assim, é um reconhecimento que eu acho que passa também por essas construções e chega aos dias de hoje. Então, quantas casas agora mesmo não está escutando, né? Por quê? Porque é um costume, né? Uma tradição, e aí por isso que eu até nomeio assim, como a rádio rural nos lares, né, dos seridoenses. Por quê? Porque há uma abrangência muito grande. Então, eu acho que um dos elementos é isso. A característica dos programas, né, ser dinâmico, né, ter realmente algo a trazer à população, informar, e também, quando essa população necessita, a rádio está de portas abertas, né? Então, além do mais, digamos assim, essa linha que perpassa entre o espaço rural e o espaço urbano. Tem um áudio aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Essa mulher tá falando aí, o documentário, e para a Rádio 50 anos, o que mais me chama a atenção é a hora que o Padre Tess falava na hora do almoço. 11 horas, quando todo mundo escutava o Padre Tess falar na rádio, era o horário que já se sabia que era 11 horas. É a rádio formadora de opinião, né? Exatamente, né? E são essas memórias, veja, né? Então, no momento que a gente está aqui falando, os ouvintes, eles já têm essa memória construída, porque faz parte do cotidiano, do dia a dia, né? Havia programas, né, específicos, né, como ela colocou aí. E isso aparece muito claro, né, na voz de Padre Técio, no documentário. Monsenhor Atenor também, né, que discorre, eles dois foram os grandes percussores, né, de trazer a rádio rural, porque eles tinham uma outra visão e necessitavam dessas modernizações e trazer informação à população. Então, os programas, né, eles tinham uma abrangência muito grande da educação, né, da questão de trabalhos de educação higienista, justamente para a saúde, questões culturais, o que permanece hoje, né? Então, a gente sabe que é ressignificado, mas há ainda da raiz daquele pensamento que estava lá na década de 60, né? Trazer informações de boa qualidade a essa população, né? Esclarecer, eu acho que é o mais importante, né? E aí, justamente nessa discussão que eu trago, hábitos do passado, né? E à luz da história, a gente pensar aqui, o que a gente não pode ficar preso ao passado, mas esse passado, ele é ressignificado no sentido que algumas ações, elas estão presentes nos dias de hoje, né? E a pandemia trouxe isso muito forte para a gente. No sentido de que a gente vai ter também, né, o movimento do MEB, né, que é da educação pela rádio, né? E isso, em 2020, né, 2021 principalmente, a gente teve essa volta, né, justamente na rádio, no sentido de que as escolas públicas, elas não conseguiam atingir todo o seu alunado, no sentido de que todos não tinham tecnologia, né, um celular com internet ou uma boa internet, que possibilitasse. Então, foi voltado o quê? Voltou-se o olhar ao passado, né? Reatualizou e chegava essa educação por via do rádio. É modificado, com novas conotações, com novas perspectivas diante do cenário que nós vivíamos, sim, mas estava lá no passado, né? A gente pensar, por exemplo, estamos aí para adentrar a festa de Santana, mas na pandemia nós não podíamos sair da nossa casa, né? Então, de onde é que estava vindo, né? A festa na nossa casa, ela vinha pelos meios de comunicação, mais uma vez presente, né, na rádio também. Então, a Rádio Rural tinha esse papel de evangelizar no passado e continuou,
né, trazendo a nossa cultura. Então, eu acho que passou por isso. O exercício que eu fiz muito no meu texto era discutir isso, né, trazer os elementos constituintes, né, as vozes dessas pessoas, mas também trazer esse elo com o presente, né, que é tão pertinente e importante para a gente entender. Legal, abraçar aqui o nosso amigo Francielo Gomes, né, nosso ex-colega do curso de comunicação da UNP. Hoje, eu acho que hoje ele faz jornalismo na UERN, lá em Mossoró, né? Grande, um cara muito competente. Já pediu aqui, inclusive, o documentário e também o seu texto aqui, viu? Um abraço do Francielo, obrigado pela sua participação. Eu sei que você gosta muito de rádio, né, professora? Mas, só para fechar, essa sua pesquisa, ela mudou um pouco o seu conceito sobre o rádio? Você, em suas palavras aí, você traz para a gente uma imagem de que para muitas pessoas o rádio é como membro da família, né? Um irmão, é a companhia, né? Para dona de casa. Então, mesmo gostando de rádio, deu para mudar um pouco a concepção que você tinha ou tem da rádio rural? Marcos, na verdade, né, eu gostava da rádio e isso, né, como eu falei, a minha vivência, desde criança eu escutava em casa, né, porque minha família estava ouvindo, eu estava ouvindo por tabela, né? Lá no sítio? No sítio Batentes, município aqui de Caicó. E aí, quando eu ficava ouvindo este rádio, né, eu já criava essa afetividade. Por isso também que para mim era um desafio construir o texto, né, porque o historiador, ele parte da premissa de que você tem que ser crítico, então eu não podia fazer só a narrativa. E muitas vezes eu tinha que me distanciar. Peraí, eu vou parar um pouco da escrita, porque eu já me envolvi tanto que eu já não estava mais conseguindo fazer essa análise, né? Então, assim, eu não busco mais que um saudosismo. Minha escrita não é de dizer assim, porque ela vai trazer somente essas memórias por trazer. Não, ao contrário, né? Eu vou investigando justamente para desconstruir as falas que está ali, né? O que é que tem por trás, né? Então, também trazer essa questão crítica e política e social, né? E, assim, eu termino ainda muito mais inspirada, né? Como o Geraldo mencionou aqui. Era um trabalho que eu fiquei pensando em trazer essas memórias das pessoas atuais. No momento, eu não tive condições, né? Porque, assim, eu me colocava também enquanto cidadã e pensar. O momento que eu saio da minha casa, né? E ir para a casa de outra pessoa, eu poderia até mesmo, né, levar comigo um vírus, né? Então, eu disse, não, é analisar, como o Geraldo falou, apenas a partir do documentário e, quem sabe, numa perspectiva futura, né? Então, aí, quando o Franciélio, né, ele coloca que quer já ver esse documentário e o artigo, né? E aí, nas minhas considerações, também eu trago um pouco disso, né? Porque a gente pensar que são elementos não somente para o historiador, mas para um jornalista, né, com os meios de comunicação, dá para analisar o quê? Desde daqueles primeiros equipamentos utilizados para a tecnologia de hoje, né? Porque o documentário ele vai passando por isso também, né? Ele não ficou preso só à década de 60, mas, digamos, a modernização que a rádio também passou e passa até os dias de hoje. Então, é isso que eu termino dizendo assim, né, fazendo as considerações que há um estudo bem dinâmico aí, né? Tanto para o ensino básico, né? E aí foi onde nasceu o meu artigo, né? Que, na verdade, eu trabalhei com ele na sala de aula enquanto professora, né? E aí vocês... mas a partir do 5º ano, né? Foi as minhas turmas, que eu trabalhei por várias turmas, não com o objetivo de abordar somente a rádio rural, mas os aspectos sociais, econômicos e políticos dessa sociedade aqui nos anos 60. Então, veja... É um documentário que você começa do ensino básico passando para o superior, né? Onde uma fonte cinematográfica ela pode ser trabalhada numa sala de aula, né? Como fonte, com questionamentos, né? Com referenciais teóricos, passando para esse outro âmbito, né? Tanto a questão da comunicação, observar o jornalismo, como eram essas técnicas, as dificuldades, porque isso aparece muito forte, né? Na fala dos seus funcionários da rádio, né? Os esforços que eles faziam, e não eram poucos, né? Tem a questão que aparece também sobre a ditadura militar. Aí a gente pensa, mas nós estamos lá nos sertões. Isso nem chegava em Caicó. E chegava, e muito forte, né? Então, começa também esses outros elementos que são discursivos e que merecem atenção e discussão. Eu acho que é uma riqueza, né? Então, você analisar detalhe por detalhe, né? Eu fui muitas vezes parando, né? Na minha escrita, porque a rádio, né, ela era presente, então muitas vezes eu já estava só fazendo a narrativa. E eu tenho que voltar para me fazer a minha análise enquanto historiadora, né? Então, assim, a gente se envolve diante, né, da narrativa e diante a gente se reconhecer no que está sendo colocado ali.
A nossa ouvinte, a Dinilma, coloca o seguinte: bom dia, um elemento também a ser considerado nessa solidificação da emissora há mais de 50 anos passa pela informação com credibilidade. Quando se fala na Rádio Rural, já se pensava, nessa eu posso acreditar. Acho que é um dos elementos de sustentação da emissora, concorda? Concordo, né? Eu acredito que a ouvinte, ela está completamente certa, né? É isso que a gente transparência na dedicação, né, nas vozes e até os dias de hoje, sobre, né, a questão do trabalho da rádio. Eu acho que a credibilidade é um, né, desses elementos. E, claro, a gente está em casa e no momento que a gente escuta, né, aquela vinheta durante o dia, todo mundo para. Né? Aconteceu algo no Seridó, aconteceu algo em Caicó, porque a gente sabe a qualidade das informações que chegam, né? A pessoa que precisa da rádio. A gente ainda pensa, mas nos dias de hoje tudo é muito rápido, né? Com a velocidade da internet, mas ainda existe pessoas que têm o seu meio de comunicação centrado no rádio, né? Em ouvir, né? Então eu lembro, pelas minhas memórias, que até hoje, né? As pessoas, a minha mãe, os meus tios, eles falam sobre, né, aquele programa da Rádio Rural, que era o Forró da Rural. Quer dizer, eles tinham umas memórias antigas, né? Então, aquilo ali fazia parte do cotidiano. E se a gente pensar, eles lembram disso, né? Porque eu estou voltando lá no início, né? Porque nos dias de hoje, eles ainda sentem falta. Né? Eu acredito que sim, que tivesse, eles ainda iam parar para rememorar, escutar novamente e dizer, mas antigamente era desse jeito e hoje é desse. Né? Então, é uma memória muito forte. E o rádio, ele continua presente. Né? Então, eu acho que essa credibilidade, como a ouvinte colocou, é importante, né? Para a gente entender que o jornalismo, né, e a programação de qualidade, que também é um dos elementos que eu trago no texto, mostrando isso. Não é qualquer programação que passa na Rádio Rural. Né? Então, por quê? Porque nós estamos entendendo que também é um órgão da diocese, né? Que tem para isso certos padrões. A nossa ouvinte Gracinha, ela parabeniza, né, a Rádio Rural pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos e quer saber se você fez pesquisas também sobre determinados comunicadores. Ela chega a citar, por exemplo, Getúlio Costa. Segundo ela, inovou o jeito de fazer rádio. Você também conseguiu pesquisar sobre determinados comunicadores? Pronto, na verdade, o próprio documentário traz, né, a voz dessas pessoas. Né? Getúlio, ele dá vários links de entrevista, ou links não, várias vezes ele fala, né, ele discute sobre esse papel da rádio, das dificuldades, como eram esses programas. Então, boa parte do que eu estou discutindo aqui é a partir das vozes, né, que estavam no documentário, e claro que aí eu apliquei também, né, a criticidade, né, perguntas, né, que eu fui lançando ao longo do documentário para entender aquelas falas, né. Então, é disso que a importância, né. Então, porque se eu for pensar assim também, mas ela vai escrever sobre um documentário, já está posto, mas é também trazer a importância daquilo dali, né, para essas pessoas que fizeram o documentário. Então, muitas vezes, eu não foquei, por exemplo, somente na voz de uma pessoa, mas, de certo modo, disseminada na voz de todos. Então, era o conjunto, é o coletivo, né, diante das falas deles. Por isso que eu digo, quando a gente assiste, é belíssimo. É a emoção deles que vivenciaram aquele período, né, que passaram realmente na pele um esforço muito grande. Então, eu acho que quando, né, a gente fala do que a gente vive, é diferente, traz vida, né? Traz a emoção. Então, muitas vezes, os radialistas daquela época, o técnico, eles choravam mesmo, assim, no próprio documentário, porque a emoção tomou de conta deles. Né? Então, assim, quando a gente assiste, a gente entende boa parte dessas discussões. Ariane Medeiros, obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo artigo, aqui no nosso Facebook, quem também está ali mandando um abraço, é o Railson Medeiros, Yara Alves, América Bezerras, aqui, todos aqui mandando um forte abraço, não é? E onde é que a gente encontra o seu texto? Porque eu acho que um texto bacana como esse, seria bom que as pessoas também tivessem acesso, né? Onde é que as pessoas podem encontrar? Primeiramente, um abraço, né, a todos que escutam pelo rádio, né, veja a audiência está aí presente, né. Railson, meu amigo de longa data, né, um abraço muito grande, sempre está acompanhando a Rádio Rural. Eu sei porque, né, sempre ele está postando alguma coisa, a América, né, que está também lá no sítio, e tem essa vivência, né. Então, veja, a do espaço rural, como eu falei, é o espaço da cidade. Hoje a revista, ela é pública, né, ela está na revista Ikebana, com K, né? E ela está disponível online para quem quiser, né, baixar, ler, né, e se deliciar. Então, é uma revista nova, né, de Cuiabá,
Ela foi lançada agora, dia 8 ou 9 de julho, não lembro especificamente, né? O dia, mas ela está disponível para todos que queiram fazer o download, né? Na verdade, a entrevista da gente já deveria ter acontecido, né? Mas eu fiquei doente, né? Dentro desse contexto da pandemia ainda, como eu falei, né? Então, eu fui um dos números da Covid e aí eu não tive como vir antes, né? Mas desde o dia 8, dia 9, ela já está disponível, né? Uma revista então bastante democrática, digamos, né? Então, quem quiser, é só acessar a revista Ikebana, né? Está no segundo número, a revista de Cuiabá, baixou, pronto, fez seu download e tem acesso, né? Não somente ao artigo, mas a parte literária. Então, tem contos, poesias, é bastante diversificada. E nós vamos disponibilizar ainda hoje o link aí do seu artigo no nosso blog também, nas nossas redes sociais, tá bom? Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigada pela oportunidade, né? E aí a Rádio Rural cumprindo esse papel social. Muito bem, 7 horas, 2 minutos.